E o papel do treinador neste momento? Porque em Ele, muitos momentos, você também citou que o clube precisa contratar, se ele quer uma proposta de jogo, um modelo, de acordo com as características. E no Brasil, normalmente, isso não acontece, em muitos casos. Às vezes o treinador vem e não tem nada a ver com o próprio elenco. E aí precisa de ter toda aquela mudança. É um desafio e como que o treinador se encaixa nesse processo? Bom, acho que essa pergunta é importante justamente por conta de alguns debates que surgiram pós a minha apresentação, inclusive. Mas eu vi o papel do treinador, nós treinadores aqui no Brasil, a gente tem que a gente se adapta muito às condições que nos são dadas. Então, acho que uma coisa que nós treinadores brasileiros fazemos muito bem é interpretar as circunstâncias e o perfil dos jogadores que a gente tem para trabalhar. No entanto, com o advento da entrada de novas ideias e de novos conceitos, acaba que em algum momento alguns treinadores ficam sendo meio que estereotipados como o treinador que gosta de jogar daquele jeito só, o treinador que só sabe fazer a coisa daquele Só na jeito. defesa, Isso, bloco alto, bloco baixo, já vai com essa exatamente. Vai característica. caracterizando o treinador, né? E acho isso ruim, não ruim, ruim por parte do treinador. Acho ruim que as pessoas tentem caracterizar os treinadores, porque no final das contas, todos nós treinadores, o que a gente tem de tentativa de trabalho é conseguir desenvolver o trabalho em qualquer contexto, seja aquele contexto que se apresenta. Obviamente que a gente tem nós temos preferências, mas as preferências fazem sentido no contexto ou não fazem sentido no contexto? Se não fazem, como é que a gente trabalha? Não trabalho então, eu não quero. Não é assim que funciona, né? A gente precisa desenvolver habilidades para que em contextos que não são aqueles que a gente pensa ideais, a gente precisa conseguir fazer a coisa acontecer. Então, com isso, o papel do treinador ele é, passa a ser não, ele é muito importante na medida em que quando você, ao invés de fechar em um tipo de perfil de comportamento específico para que os jogadores tenham como comportamentos dentro do campo, na medida que você parte de uma ideia mais aberta, que você precisa que os jogadores então consigam a sua melhor versão Sim. individual dentro daquele contexto coletivo, o teu papel é de conseguir criar desafios de treino, criar repertório de treino para desenvolver isso em cada atleta. Mas são indivíduos diferentes, então é desafiador e muito mais desafiador, porque como são indivíduos diferentes, o teu desafio de treino, a tua proposta de treino precisa contemplar todas essas diferenças. E no jogo, isso passa a ser mais importante ainda, porque no final das contas, se as coisas não saem exatamente como se imagina dentro da preparação de uma partida, é porque certamente dentro do contexto de treino, as coisas ainda não atingiram os níveis que são necessários para que os jogadores consigam, como protagonistas do jogo, resolver todos os problemas que aparecem. Então, qual que é o papel do treinador aí? É conseguir, no jogo, também ser um agente capaz de melhorar e desenvolver os jogadores para que as suas percepções dentro do jogo resolvam os problemas que estão aparecendo. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente olha para o jogador e diz assim, ao invés de a gente pensar em modelo, vamos olhar para o jogador, vamos desenvolver o jogador, vamos potencializar o que o jogador faz de melhor, fica parecendo justamente então que o papel do treinador é secundário, na medida que, então deixa fazer o que quiser e pronto. Não é deixar fazer o que quiser, é ao contrário disso. Vamos tentar otimizar o máximo possível com as minhas possibilidades de ser treinador, o desempenho do jogador. E com isso, o meu papel como treinador passa a ser muito mais significativo, porque não é simples você trabalhar com desenvolvimento de atletas de alto nível, que têm características diferentes dentro de um contexto coletivo. E se não é simples, envolve estudo, envolve entendimento. E tempo em muitos momentos, né? Tempo, e aí também acho que uma pergunta, uma colocação que também me ajuda a explicar o seguinte. Vamos imaginar assim, João, se você vai para um time, você tem 2 dias para um jogo, ou 3, e você tem ideias que talvez corroborem ali com os jogadores que você tem, ou às vezes não. Se as suas ideias fazem sentido para aqueles jogadores, ok, talvez você consiga em 3 dias alguma coisa. Se não fazem sentido, é melhor você recuar, esperar e trabalhar outras questões para ganhar tempo. Agora, se o teu processo está focado no jogador, não importa quais são as coisas que eles têm ali, porque você vai aproveitar o que ele já tem. Então, você precisa de menos tempo. Porque se você vai aproveitar o que ele já tem,
Você já tem um ponto de partida que está no alto nível, que está numa prateleira superior. E aí eu penso que isso é muito mais, do seu ponto de vista prático, muito mais aceitável em relação ao tempo que você tem disponível. Não sei se isso ficou claro. É você conhecer as características e o potencial que o atleta tem individualmente, para a partir disso você permitir esse desenvolvimento. Seria algo nesse sentido. Exatamente, permitir esse desenvolvimento que venha do jogador para a equipe e não da ideia do treinador para o jogador.